Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém. Que privilégio poder estar aqui. Quero agradecer o convite do pastor Ney. Quero agradecer também, honrar a vida do pastor Luciano Subirá, que é um dos meus mentores, e tivemos juntos nesse final de semana ministrando para os pastores das comunidades Alcance ali em Curitiba. E é alguém que me inspira desde que eu me converti, né, pela profundidade, pela sabedoria que ele tem da palavra. Então, para mim, como eu tenho dito desde sexta-feira, eu tenho vivido algo que é a promessa de Deus para todos nós, que a Bíblia diz que o que Deus tem para aquele que o ama e confia nele é algo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e nem chegou ao coração do homem. E hoje, esse final de semana, eu tenho vivido coisas que nunca nem passou na minha cabeça, mas Deus é fiel e a sua palavra também sempre permanece fiel. Amém? Tem um vídeo aí da nossa história, não sei se está ok. Se estiver ok, você conhecer um pouquinho da comunidade Batista Vida, de quem eu trago um abraço. Sou casado com a pastora Ana há 28 anos. Somos pais da Lisandra, de 27, o João Marcos, de 20, e o Pedro, de 9 anos, que segundo ele é o pastor da igreja, e eu estou cuidando da igreja enquanto ele cresce. Então vocês vão ter o privilégio de ouvir o pastor auxiliar da CB Vida hoje, né? Então, se não tiver ok, pode soltar. Enquanto isso, você pode ir abrindo já a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 2. Apocalipse, capítulo 3, versículo 2, diz assim a palavra: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Eu quero refletir hoje à noite com você sobre algo que eu acredito ser comum a todos nós como seres humanos. É impossível a gente viver essa caminhada aqui na terra, sabe, sem enfrentar perdas. E na verdade a gente está voltando de um momento onde houve muitas perdas. Perdas de pessoas, perdas de empregos, perdas emocionais, perdas de qualidade de vida. E é impossível a gente, independente de pandemias ou não, é impossível a gente viver uma trajetória de vida aqui na terra sem enfrentar esses momentos de perdas. Não importa quem nós sejamos, não importa o que a gente faça, não importa onde a gente vive, se é no Acre, também existem as perdas, não importa quantos diplomas você tem, não importa a sua posição social, não importa a condição financeira, independente de qualquer situação, é impossível viver uma caminhada aqui na terra sem enfrentar momentos de perdas. Então a vida, ela existe de uma maneira que isso mais cedo ou mais tarde vai fazer parte da nossa história. E algumas dessas perdas, como eu falei, são físicas, outras emocionais, outras financeiras, outras espirituais, outras na área de relacionamento. E algumas perdas na nossa vida, elas são visíveis, porém outras não. Existem perdas visíveis e perdas invisíveis. Por exemplo, quando acontecem essas catástrofes naturais, como a gente infelizmente tem presenciado, agora em alguns estados do Brasil, é muito comum que quando diante de uma perda visível, é muito comum que o socorro, que a ajuda, que o conforto, que o consolo chegue. O povo brasileiro é um povo muito solidário. É lógico que sempre tem aqueles que tentam se dar bem em cima da tragédia e da desgraça dos outros. Porém, a gente percebe que quando as perdas são visíveis, rapidamente chega algum tipo de socorro, de alguma maneira, você percebe, as pessoas se mobilizam e ajudam, levam roupas, outros abrem a porta da sua casa para abrigos, enfim. Porém, a gente sabe que existem perdas
você pode perder coisas que muitas vezes as pessoas não vão perceber. Existem, da mesma maneira que existem perdas visíveis, existem perdas silenciosas, das quais eu também já sofri. Sabe, você pode perder coisas que as pessoas não vão perceber. Você pode perder a paixão por aquilo que você sempre gostou de fazer, você pode perder a confiança. Em algum momento você pode perder a paz por alguma circunstância. Você pode perder o sorriso, você pode perder a alegria, você pode perder a esperança. Quem disse que esses momentos não podem fazer parte ou não fariam parte da caminhada de um cristão? E entender que esses momentos também fazem parte da nossa caminhada é um ponto de partida muito importante, porque quando nós negamos isso, nós não enfrentamos. Então a gente só vence aquilo que a gente identifica. Você só consegue mudar, você só consegue enfrentar aquilo que você identifica. E a Bíblia diz nesse texto de Apocalipse 3:2, ele diz: fortaleça o que restou. Ele está falando de perdas. Ele está falando que alguma coisa foi perdida. Porém, ele também está nos dizendo que alguma coisa restou. E ele nos ensina que o nosso foco precisa estar não naquilo que se perdeu, mas naquilo que ainda resta. Independente do que seja, independente de quanto seja, mas ele diz: foque, fortaleça o que restou. E eu quero falar sobre isso, porque na maioria das vezes nós estamos tão focados, sofrendo com as perdas, que nós perdemos a capacidade de apreciar aquilo que ainda restou. Às vezes nós temos a nossa capacidade, a nossa inclinação, ela é muito maior para focar naquilo que se perdeu do que naquilo que ainda restou. Sabe, um dos papéis do diabo, um dos nomes que é dado ao diabo na Bíblia é acusador. Ele está sempre pronto a colocar diante de nós um motivo ou uma causa para que nós nos sintamos culpados, um motivo ou uma causa ou uma lembrança. Sabe, ele é muito rápido em nos mostrar algo que nós dissemos ou que nós fizemos de errado, ou às vezes nem dissemos ou fizemos, mas ele coloca isso na nossa mente para que de alguma maneira ele nos mantenha presos àquilo que se perdeu, para que ele nos mantenha presos a sentimentos de culpas, para que ele nos mantenha preso àquilo que se foi, e tire os nossos olhos daquilo que restou, porque ele sabe que há poder naquilo que ainda resta. Ele sabe o que Deus pode fazer com aquilo que ainda resta. Então ele é muito ágil, o diabo é muito ágil em nos dizer que nós não somos capazes, sabe, ou que nós somos muito novos, ou que talvez nós já passamos da idade. Ele é muito ágil, sabe, ele sempre vai ter algo para jogar na nossa cara, para mostrar o porquê você perdeu, para que você continue focado naquilo que se perdeu e não naquilo que ainda restou. Porque quando nós estamos emocionalmente abalados, a visão que a gente tem das circunstâncias é uma pessoa pode olhar, se essa caneca fosse transparente e ela tivesse aqui pelo meio, a metade de água, alguns olhariam e diriam que ela está quase cheia, mas outros olhariam e diriam que ela está quase vazia. Ou seja, a mesma situação, a mesma circunstância, a mesma realidade, ela pode ser vista de uma maneira diferente pelas pessoas. E a lente com que nós enxergamos, a maioria das vezes, é determinado pela nossa vida emocional, pelas nossas condições emocionais. E quando nós perdemos, o diabo ele é especialista em tentar manter o nosso foco naquilo que se perdeu. E queridos, não há nada igual a perdas silenciosas. Porque quando elas ocorrem, o consolo não vem da mesma maneira do que quando perdas visíveis acontecem. Porque quando as perdas visíveis acontecem, como eu falei anteriormente, as pessoas percebem e logo fazem alguma coisa, se mobilizam. Mas quando as perdas são silenciosas, esse conforto, esse consolo, sabe, essa ajuda não vem de imediato. Porém,
quando nós perdemos a paixão, as forças, às vezes a direção. Sabe, quando perdemos o sentido da vida e ninguém sabe, às vezes você acorda, você levanta, você coloca a melhor roupa, você coloca o melhor perfume, e você vai para o trabalho, e você coloca aquele sorriso, mas só você e Deus sabem como que está o teu interior, só você e Deus sabem como foi a noite, sabe, só você e Deus sabem da palpitação, da taquicardia, às vezes da bola na garganta, sabe, que traz aquela sensação, sabe, mas ninguém percebe. Só você sabe. Só você sabe que algumas coisas se perderam, sabe? E aí ninguém sabe como realmente você está. E por não perceber, sabe, a ajuda não vem. Talvez você já passou por isso. Talvez você esteja passando. E se não passou, está passando mais cedo, mais tarde, uma hora ou outra. Ah, pastor, o senhor veio para profetizar coisas ruins? Não, eu vim para falar a verdade sobre o que é a vida. Porque quando nós entendemos isso, nós também, porque da mesma maneira que a Bíblia diz, da mesma maneira que Jesus falou, que nessa vida, que nessa caminhada nós teríamos aflições, daqui a pouco nós vamos falar da outra verdade, que ele também falou, que nele nós poderíamos vencer qualquer aflição e qualquer circunstância. Então negar a realidade dos fatos não nos ajuda em nada. E aí, na maioria dos casos, a responsabilidade de ninguém notar é exatamente nossa. Porque nós acabamos, em momentos como esse, nos tornando excelentes atores. O pastor Sabá Liberal, ele escreveu um livro, Transparência, sobre a realidade de viver sem máscaras, alguma coisa assim. Sei que o título é Transparência, a última frase eu não lembro exatamente. E ele fala que a profissão que mais está em alta no Brasil é a de ator. Desde Brasília até o Acre, a profissão que mais está em alta é a de ator e a de atriz. Por quê? Porque a gente prefere sofrer sozinho. A gente age como se tivesse tudo bem. A gente consegue mascarar o problema, a gente consegue interpretar um personagem, que a palavra personagem vem do grego persona, que fala de algo que não é real, que não é, né? Então um personagem no cinema, na televisão, aquele personagem não reflete exatamente a realidade de quem ele é na vida real. E a gente às vezes vive interpretando um personagem, age como se tivesse tudo bem, mesmo sofrendo por dentro, mesmo tendo perdido algumas coisas que ninguém percebe, sabe? A gente adora adotar o complexo de herói, de ajudar todo mundo a resolver os seus problemas, de querer resolver o problema de todo mundo e esconder o nosso. E isso não nos ajuda em nada, sabe? A gente acaba que a gente continua com aquele sorriso, enquanto por dentro a gente vai murchando e ninguém percebe. E não há nada pior do que, às vezes, você ter pessoas te seguindo, como pastor, como líder, como pai, ou como um chefe talvez, ou um membro de uma família que se espelha, você é alguém da sua família que as pessoas se espelham, e eles não imaginam que você já perdeu a direção, que você perdeu a alegria, que você perdeu a confiança. Eu tenho muito medo de gente que não é humano. Eu tenho muito medo de pessoas que sempre está tudo bem. Casais que sempre está tudo bem. Você encontra hoje, e aí, como que estão as coisas? Nossa, maravilha, está uma bênção, amanhã estão divorciados. Ué, como assim? O casamento não acaba em 24 horas. Alguém que você encontra na igreja, e aí como é que está? Não, está tudo bem. E amanhã de repente está afastado dos caminhos, sabe, caiu. Ninguém cai da noite para o dia. É um processo. E um dos nossos maiores erros é a gente não entender ou não aceitar. E eu sei que a história da igreja contribuiu para isso. Que durante muito tempo, assim, era como se você sofrer essas perdas invisíveis, ou seria sinal de pecado, ou seria sinal de falta de fé. E não tem nada a ver com isso.
O ser humano, em 1 Tessalonicenses 5:23, a Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito. Corpo, a matéria, o físico, a alma, a parte que envolve as nossas emoções, e o espírito, a parte que nos conecta com Deus. Sabe, eu quero motivar você nessa noite, baseado nessa palavra de Deus, nesse versículo tão pequeno. Eu quero dizer para você: não se agarre naquilo que você perdeu. Não se agarre naquilo que você perdeu. A Bíblia nos ensina de várias maneiras essa lição. Preste atenção em algumas histórias. Em 2 Reis, a Bíblia nos fala de uma mulher com uma botija de azeite. Nos conta a história de uma viúva, que ela estava para perder os seus filhos, porque o seu marido havia morrido e tinha deixado uma dívida. E agora o credor chegou, e como pagamento da dívida, ele queria levar os filhos. Sabe, e aí o profeta Eliseu pergunta para ela: como que eu posso lhe ajudar? Me diga o que você tem na sua casa. E a resposta dela é: tua serva não tem nada. Mas será que ela não tinha nada? Em seguida ela diz: além de uma vasilha de azeite. Aquilo que era nada para aquela viúva foi suficiente para Deus multiplicar de uma maneira que a sequência do texto vai dizer que houve provisão para ela, para sua família e para o profeta, enquanto eles estiveram ali. Aquilo que talvez você acha que é pouco, ou talvez aquilo que você acha que é nada, é a única coisa que Deus precisa para multiplicar, para restaurar e para fazer algo novo. O que você tem pode ser pouco ou nada nas suas mãos, mas nas mãos de Deus é o suficiente para Ele fazer um milagre. É somente o que Ele precisa. O que você chama de nada, Deus chama de tudo. Às vezes a gente olha e considera que aquilo que restou é tão pouco que a gente acha que é nada. Aquela viúva, ela olha, ela diz: tua serva não tem nada. Não é que ela não tinha nada, é que os olhos dela estavam no que se havia perdido. Comparado ao que ela havia perdido, ela considerava nada. Mas o que Deus quer que eu e você entendamos é que quando nós focamos e fortalecemos aquilo que restou, quando nós focamos naquilo que ainda há, é a única coisa que Deus precisa para Ele poder fazer um milagre. A viúva, nós encontramos a história de uma outra viúva, e ali é interessante que Deus manda Elias para a cidade de Sarepta, e fala para Elias que ele ir na casa dessa viúva, que ela o sustentaria, ela o daria de comer. Agora entenda o contexto. Quem havia orado 3 anos antes para parar de chover era Elias. E a crise que aquela mulher estava passando era por causa da falta de chuva. Que agora a crise tinha chegado na sua casa. E Elias vai pedir comida na casa dela. Primeiro a Bíblia diz que ele pede um pouco de água. E quando ela vai saindo para buscar água, Elias diz: traga-me também um pedaço de pão. E da mesma maneira, a resposta dela para Elias, para o profeta é: eu não tenho pão, eu tenho somente um punhado de farinha e um pouco de azeite. E ela fala de uma maneira como quem diz assim: o que eu tenho é quase nada. Sabe, a Bíblia diz que Deus usou o que ela tinha para alimentar ela, Elias e a sua família durante todo o tempo. Mais uma vez nós percebemos que Deus nunca vai usar o que se perdeu para recomeçar algo. Deus sempre vai usar aquilo que restou, independente do quanto seja, independente do tamanho que seja, Deus sempre vai usar o que restou. Uma outra história daquele menino com 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia diz que chega a multidão. E os discípulos chegam para Jesus e dizem: e aí, vamos despedir a multidão, porque não tem comida para todo mundo. E Jesus diz: o que que tem? Ele diz: nós temos 5 pães e 2 peixinhos apenas. E a Bíblia diz que com 5 pães e 2 peixinhos, Ele multiplicou de maneira que toda aquela multidão comeu, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Aleluia. Deus me trouxe lá do Acre para dizer que o Acre existe.
mas também para dizer para você: tire os olhos daquilo que se perdeu, porque Deus nunca vai usar o que foi perdido para começar algo novo. Ele sempre vai usar aquilo que restou, independente da quantidade, independente do quanto for. Deus nunca usará o que você perdeu para te abençoar. Ele sempre vai usar o que restou. O problema é que a gente dá muita atenção ao que se perdeu e não damos atenção ao que restou. Estamos focados naquilo que nós perdemos, gastamos energia, gastamos tempo, gastamos força, gastamos vida, porque o tempo hoje é a moeda mais valiosa que você tem. Se você perder R$1.000, você consegue recuperar trabalhando, investindo, fazendo de novo. Mas se você perder 1 hora, você não recupera nunca mais. E às vezes a gente perde tempo, energia, sabe, tentando ressuscitar aquilo que já foi, tentando trazer de volta aquilo que já se perdeu. E eu lembro de uma história bíblica de Davi, quando Davi orava pelo seu filho com Batseba. A Bíblia diz que enquanto seu filho estava vivo, Davi orou, sabe, Davi jejuou, Davi clamou, Davi fez de tudo. Mas a Bíblia diz que depois que o filho morre, Davi, ele se levanta, ele lava o rosto, ele coloca suas vestes e ele vai para o templo. Davi sabia que não adiantava mais ficar focado no que se havia perdido. Davi não estava sofrendo? É lógico que estava. E o problema não é o sofrimento, o problema não é a dor, o problema é quando o sofrimento nos paralisa, o problema é quando a dor nos paralisa, porque o sofrimento, sabe, para quem lida com ele à luz da Bíblia, são oportunidades, sabe, de aprendizado. Tem gente que só sofre, mas tem gente que sofre e cresce. Há momentos na nossa vida que sofrer ou não sofrer não é uma opção, mas aprender ou não aprender é. Aprender ou não vai ser uma escolha. A Bíblia diz que Davi lava o rosto, troca de roupa, se unge e vai para a casa do Senhor. Sabe, na maioria das vezes a gente está colocando forças naquilo que se perdeu. Sabe, isso é perda de tempo e energia. E é interessante que esse versículo ele diz: fortaleça o que restou e que está para morrer. Ele está dizendo que se a gente continuar olhando para o que se perdeu, além de não recuperar o que perdeu, a gente ainda vai perder aquilo que restou. Olha que coisa interessante. Então, nós precisamos ter a capacidade, eu sempre falo que a gente precisa ter a capacidade de desistir. Como assim, pastor? Eu aprendi, eu já ouvi muito, nunca desista, nunca desista. Você tem que não desistir da coisa certa. Mas desistir da coisa errada, nós precisamos ter essa capacidade. Senão a gente vira cabeçudo, como a gente chama no Acre. Cabeça dura. A gente sabe que não dá mais resultado, a gente sabe que não é mais, e a gente continua insistindo. Não, você não pode desistir do propósito de Deus para a sua vida. Você não pode desistir, sabe, daquilo que Deus te chamou para fazer, daquilo que Deus tem para você. Mas desistir das coisas erradas, desistir daquilo que não está dando certo, desistir daquilo que já se foi, é inteligente da nossa parte. A gente só precisa identificar. Então, a Bíblia diz: fortaleça o que restou, porque quando você não desiste da coisa errada, você acaba desistindo da coisa certa. Porque a tua força e a tua energia vai toda para lá. Quando você não desiste do que você deveria desistir, você acaba desistindo do que você nunca deveria desistir. Porque você está investindo o seu tempo, sua força e sua energia no foco errado. A gente fica tão focado em pessoas que a gente perdeu. E gente, me entenda, eu não estou falando de não sentir, eu não estou falando, sabe, de não ter sentimento, não é isso. Mas às vezes a gente fica tão focado em pessoas que a gente perdeu, que a gente esquece de valorizar as pessoas que ficaram. Às vezes a gente fica tão focado num relacionamento que não deu certo, que a gente esquece e deixa de enxergar outras possibilidades, e muitas vezes, na maioria das vezes, muito melhores do que aquilo que se foi.
Às vezes a gente está tão apegado à empresa que fechou e não deu certo, que a gente perde a capacidade de enxergar outras possibilidades de negócios que eu posso entrar e ter um resultado muito melhor. Quando a gente foca no que perdeu, a gente deixa de enxergar aquilo que está ao nosso lado. Você sabe por que às vezes Deus tira pessoas do nosso lado? Às vezes Deus tira pessoas, Deus afasta pessoas, porque Ele ouvia conversas que você não ouvia quando você não estava presente. Porque Ele sabe de coisas que você não sabe. Sabe por que às vezes a nossa vida toma uma direção, toma uma rota que nós não gostaríamos? Sabe por que Deus muitas vezes conduz a nossa vida por um caminho que nós não escolheríamos? Porque Ele conhece coisas que eu e você não conhecemos. Ele sabe de coisas que eu e você não sabemos. Muitas vezes o propósito é nos preparar para coisas maiores. Eu lembro quando a Bíblia diz que quando o povo sai do Egito, Deus não os conduziu para Canaã pelo caminho mais próximo. Está na Bíblia, no livro de Êxodo. Deus não os conduziu pelo caminho mais próximo. Por quê? Porque havia experiências que o povo precisava ter no deserto. Deus precisava, e está lá a explicação pelo qual Deus não levou o povo pelo caminho mais fácil. É que o povo precisava ser preparado, precisava de experiências. Nós precisamos entender que Ele é Deus e não nós. E quando nós decidimos nos relacionar com Deus, nós damos a Ele a autoridade, a liberdade de conduzir as coisas de acordo com o que é melhor para nós e não de acordo com aquilo que nós queremos. Quanto mais nós amadurecemos, mais nós descansamos na vontade de Deus. Quanto mais nós amadurecemos, mais nós damos liberdade para Deus. Sabe, às vezes a gente está tão focado em projetos que não deram certo que a gente esquece outras possibilidades. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você: tira os teus olhos e tira o coração daquilo que você não tem e foca naquilo que você ainda tem. Foca no que não se perdeu, foca no que não se foi. Quem conhece a história do cego Bartimeu? Cego enxerga? Sim ou não? Oi, gente, eu vim lá do Acre, vocês não querem conversar comigo. Cego enxerga, sim ou não? Não. Mas a Bíblia diz que ele estava à beira do caminho. E a Bíblia diz que ele ouviu que Jesus ia passando, sim ou não? E como ele ouviu que Jesus ia passando, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí os discípulos mandam que eles se calem, e ele ouve a direção, a ordem dos discípulos para que eles se calassem. Mas quanto mais os discípulos mandavam ele se calar, quanto mais ele ouvia aquilo, mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus parou, foi até ele e o curou, sim ou não? Aí eu te pergunto: Deus usou o que ele não tinha ou o que ele tinha para fazer o milagre? Ele não enxergava, e Deus não usou a vista, mas ele falava e ele ouvia. Deus usou a sua audição e a sua voz para poder promover o milagre. Deus nunca vai usar o que você não tem. Deus nunca vai usar o que você perdeu. Ele sempre vai usar o que você tem. Deixa eu te falar uma coisa: aquilo que ainda resta é o suficiente para Deus. Coloca nas mãos de Deus. Talvez não seja nada nas tuas mãos, talvez seja pouco nas tuas mãos, talvez não seja suficiente nas tuas mãos, mas entrega nas mãos dele, confia e descansa, e você vai ver milagres e coisas extraordinárias acontecendo. Se você crê nisso, aplauda ele. Sabe, mesmo que ele fosse cego, mas ele conseguia ouvir e falar. Ele poderia muito bem ter ficado à margem do caminho, calado, reclamando, murmurando: eu perdi minha... eu não enxergo, eu não queria enxergar, eu não enxergo. Não! Ele usou o que ele tinha. Ele usou o que ainda restava. E às vezes a gente está muito apegado àquilo que nós não temos. Sabe, Deus sempre vai usar o que restou para te abençoar.
Fortaleça o que ainda resta, porque o que Deus tem para fazer, para construir na sua vida e através da sua vida, tudo que Deus ainda tem para fazer em você e através de você, é com aquilo que ainda restou. Talvez você entrou aqui hoje pensando que acabou, ou que está praticamente acabado, que o que resta é muito pouco. Seja materialmente, seja emocionalmente, seja a tua fé. Mas Deus trouxe você aqui hoje à noite para dizer para você: eu só preciso do que você tem para multiplicar. Eu só preciso do que ainda resta para fazer um milagre. Eu só preciso do que você tem para mudar a tua história. Foque no que você tem. Deus só precisa disso hoje. Eu sei do que eu estou falando. Eu não estou falando de algo que eu apenas li, sabe? Eu não estou falando de algo que eu apenas ouvi ou eu aprendi num seminário teológico e eu vim aqui para falar para você, não. Eu estou falando de algo que eu e a minha família temos vivido. Eu com 12 anos de idade, eu morava num seringal. Quem aqui não sabe o que é um seringal? Levanta a mão. Vou explicar para você. Um seringal é uma comunidade ribeirinha, fica às margens de um rio e leva esse nome por conta da seringa, que é aquela árvore da qual é extraída o látex, que é feita a borracha. Então, eu morava saindo de Cruzeiro do Sul, vamos pegar aqui, saímos de Guarulhos, são 4 horas de voo até Rio Branco, quase um voo internacional, né? Chega em Rio Branco, mais 1 hora de voo, você chega numa cidade chamada Cruzeiro do Sul. Chega em Cruzeiro do Sul, você pega um barco, sobe 12 horas de barco, você chega no lugar que eu nasci e vivi até os meus 12 anos de idade. Até meus 12 anos de idade eu não sabia o que era energia elétrica. Eu não sabia o que era energia elétrica. Eu fui alfabetizado pela minha mãe. Mas eu sabia o que era um Deus que podia todas as coisas. E com 12 anos de idade eu vim para Cruzeiro do Sul, a primeira cidade em que eu morei. E para a glória de Deus, com 30 anos de idade, eu tinha terminado minha 2ª faculdade. E hoje Deus já me levou para ministrar praticamente em todo o Brasil, fora do Brasil. Deus tem feito coisas que eu nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça. O problema é que às vezes você quer entender. Deixa eu te falar uma coisa, nós não fomos chamados para entender, nós fomos chamados para crer. Ninguém anda pelo que vê, a gente anda pelo que crê. Ninguém anda pelas circunstâncias, a gente anda pelo que está escrito. E se a Bíblia diz que Deus só precisa do que restou para fazer um milagre, a gente só precisa crer. Deus não usou o que eu não tinha, Deus usou o que eu tinha para poder fazer um milagre e eu estou aqui hoje. Começamos a comunidade Batista Vida com um GC, eu, minha esposa e mais 4 casais. Hoje nós somos milhares de famílias, somos 8 igrejas espalhadas pelo Brasil. Porque eu nunca foquei no que eu não tinha, eu decidi focar naquilo que eu tinha. E foi suficiente para Deus multiplicar e continuar multiplicando e continuar fazendo milagres todos os dias. Eu sei do que eu estou falando para você. Para de lamentar o que você perdeu, sabe? Para de transferir responsabilidade, para de culpar os outros, para de reclamar do que você não tem, porque senão você vai acabar perdendo aquilo que você ainda tem. Você pode perder o que sobrou por ficar lamentando aquilo que já morreu. Deus trouxe aqui para dizer para você, foca no que você tem. Você só precisa de mim, Deus está dizendo, você só precisa de mim e daquilo que você ainda tem. Pronto. Tira os olhos do que se foi. Ninguém está falando que não era importante, ninguém está falando que não é porque ninguém sentiu. Não, a questão é que às vezes a gente precisa entender que a fé também é algo racional. São comportamentos, atitudes e sentimentos que não vão resolver o problema. E ainda criam outros, ainda nos impedem de avançar.
Antes de eu encerrar, eu queria ver se a gente passava o vídeo, para você poder compreender melhor daquilo que eu estou falando para você. Hoje somos 8 igrejas e milhares de famílias alcançadas por uma visão que vive uma cultura de amor, de cuidado, de generosidade, de excelência e de expansão, e com um único foco e com um único propósito, que é ganhar vidas e cuidar bem delas. Somos a Comunidade Batista Vida, mas nem sempre foi assim. Iniciamos com um pequeno grupo de 8 pessoas, nos reunindo numa sala de uma associação de moradores. Depois alugamos o nosso primeiro espaço, onde tínhamos a capacidade para apenas 30 pessoas. A próxima etapa seria ainda mais desafiadora. Foram 10 longos anos na quadra de uma escola, montando e desmontando estrutura de culto todos os domingos. Em 2017, me encontrava com um misto de dúvida e desmotivação. Foi quando percebi a necessidade de fazer algo diferente para obter resultados diferentes. Então iniciei o meu processo de atualização ministerial, começando pela busca de conhecimento através de estudos, de livros, leituras, conferências, mentorias e visitando lugares que me inspiravam, pois precisamos aprender com quem já chegou onde desejamos chegar e estar em lugares onde aquilo que nós sonhamos já é algo comum, já é uma realidade. A partir do conhecimento adquirido, então comecei o processo de atualização ministerial na prática, iniciando por uma mudança na genética da igreja, implantando uma cultura de amor, de serviço, de generosidade, de excelência, seguida de mudanças estéticas, tudo buscando promover uma melhor experiência, tanto para quem já estava conosco, como para quem viesse nos visitar. Entendemos que nessa geração, a igreja não pode se preocupar apenas com o conteúdo a ser entregue, pois isso as pessoas têm no YouTube, mas precisa se preocupar em promover uma experiência que envolva todos os sentidos do ser humano, ou seja, corpo, alma e espírito. Como resultado desse processo de atualização, que envolveu muita humildade para aprender com quem já tinha chegado onde eu desejava chegar, muita perseverança para não deixar que aquilo que eu via me fizesse esquecer do que eu havia ouvido, aquilo que começou com algumas poucas pessoas, apesar das nossas limitações, se tornou naquilo que eu nem sonhava. Pois o que Deus tem para quem o ama e confia nele e persevera com um coração ensinável, a Bíblia diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem chegou ao coração do homem. Com quais recursos fizeram tudo isso? É a pergunta que mais ouço. E a minha resposta sempre é: o problema da Igreja de Cristo na Terra nunca foi nem será financeiro. O problema sempre será visão. Pois eu creio que com a visão sempre virá a provisão. Eu creio que Deus fez no Acre para dizer a você: se eu fiz lá, eu posso fazer em qualquer lugar. Feito em mim e através de mim. Não é que eu não sofri perdas durante a caminhada. É impossível você ter uma caminhada aqui na terra e não passar por perdas. A grande questão é que eu nunca coloquei os olhos naquilo que eu perdia. Eu sempre deixei minha visão naquilo que eu ainda tinha. E no Deus, no poder, naquilo que Deus podia fazer através do que ainda resta. Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria orar por você. Sabe, eu creio que há um novo tempo, há algo novo para Deus fazer daquilo que restou. Há algo novo.
E Deus, ele não precisa de muito. Na verdade, a Bíblia diz que Deus, ele pode tudo. Se tiver porta, ele abre. Ah, pastor, e se não tiver porta, ele cria porta. A Bíblia diz que Deus criou do nada. O único que cria é Deus. Não sei se você percebeu, quando a Bíblia fala do homem, a Bíblia diz que ele formou o homem do pó. Sim ou não? Por que que ele formou e não criou? Porque foi a partir de algo que já existia. Quando a Bíblia fala que Deus cria os céus e a terra, a palavra no original, ex nihilo, quer dizer, a expressão quer dizer criar do nada. O homem pode formar coisas, o homem pode a partir dessa caneca fazer outra coisa, o homem pode a partir desse microfone fazer outra coisa, mas só Deus tem o poder de criar. Tem coisas que só Deus pode fazer, mas Ele faz a partir daquilo que resta e não daquilo que se perdeu. O homem pode muito, mas só Deus pode tudo. Quando a Bíblia diz que Ele cria do nada, quer dizer que o que for necessário fazer para cumprir aquilo que Ele te prometeu, para restaurar, para fazer algo novo, Ele faz. Deus não está limitado ao lugar onde você nasceu. Deus não está limitado à tua situação financeira de hoje. Deus não está limitado ao momento que você vive hoje, não. Davi tinha sido ungido rei, e de repente Davi se encontra numa caverna, cercado por homens endividados, rebeldes, o pior tipo de pessoas que existia na época. Está lá Davi, e eu imagino que Davi olha e diz: Senhor, isso aqui não tem nada a ver com palácio, isso aqui não tem nada a ver com o que o Senhor me prometeu. Queridos, nós ficamos 10 anos na quadra de uma escola, montando e desmontando estrutura todo domingo, sabe, muita gente dizendo para, e muita gente dizendo não vai dar certo, e muita gente dizendo você se enganou naquilo que você tem falado, e eu dizia: eu sei o que eu ouvi da parte de Deus. Não deixe que aquilo que você está vendo hoje te faça esquecer daquilo que você ouviu dele um dia. Porque às vezes a gente deixa que as circunstâncias do momento nos façam esquecer da promessa. Às vezes a gente acha que não tem mais nada, mas tem. O pouco que ainda tem aí é o que Deus precisa para hoje começar a fazer algo novo. Porque hoje Ele está mudando a tua visão. Hoje Ele está tirando os teus olhos daquilo que se perdeu. E a partir de hoje você vai começar, você vai ter ideias, você vai ver espaços, vai ter coisas que você diz: meu Deus, como que eu nunca vi isso? Porque você estava com a visão no lugar errado. Porque com a visão certa no lugar certo sempre vai ter provisão. Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus da provisão. Tudo que você precisa, tudo que Ele precisa para fazer algo novo em você, você tem. Talvez você esteja considerando pouco, talvez você não esteja dando valor, talvez você esteja considerando até mesmo nada, mas coloca na mão dele hoje. E o pastor Ney vai me ligar, e ele vai me dizer de coisas, de testemunhos que Deus vai fazer a partir dessa palavra, de coisas, de portas que Deus vai abrir, de situações que Deus vai mudar, de coisas novas. Eu estou falando de coisas novas que Deus vai fazer, que Deus começa a fazer a partir de hoje. Apenas entregue aquilo que você tem, foca, fortalece aquilo que ainda resta. Aleluias. Eu queria que você orasse agora. Eu queria que você começasse a colocar diante do Senhor aquilo que talvez você chegou nesse lugar achando que era nada, achando que era pouco. Coloca diante do Senhor. Sabe, um pouco de fôlego, talvez um pouco de fé que você ainda tem, talvez um pouco de recursos, um pouco de energia. Diga: Senhor, entrega nas mãos dele. Diga: Senhor, eu creio. Diga: o teu Espírito nessa noite renovou a minha fé e me mostrou o que o Senhor pode fazer a partir daquilo que ainda existe.
a partir daquilo que ainda resta. Deus está mudando a tua visão. Deus está tirando o teu coração de coisas que já se foram, de relacionamentos que já se foram. Deus começa a abrir os teus olhos hoje para coisas novas. Ele começa a fazer algo novo a partir de hoje. Novos sonhos, novos projetos, novos relacionamentos, novas empresas, nova estrutura, algo novo da parte de Deus está surgindo. Quem faz é Ele. Em todos os casos que nós citamos, foi Ele quem multiplicou, foi Ele quem fez o extraordinário. Apenas colocaram nas mãos dele, apenas colocaram nas mãos do profeta, que no Antigo Testamento representava a presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar pela tua palavra que é viva, pela tua palavra que testemunha acerca dela mesma, que testemunha acerca do teu poder, tua palavra que faz nova todas as coisas, tua palavra que cria a partir do nada. Eu quero nessa noite, mediante o que diz a tua palavra, declarar que a partir de hoje o Senhor está mudando a visão, o Senhor está abrindo os olhos, o Senhor está colocando os olhos naquilo que ainda resta, o Senhor está mostrando coisas que eles não conseguiam enxergar, portas que eles não viam, pessoas que eles não enxergavam. Pai, algo novo o Senhor está fazendo a partir de hoje. Novos sentimentos, porque eles vão começar a enxergar o que eles têm, eles vão começar a valorizar o que eles têm. Isso vai gerar novos sentimentos, isso vai gerar alegria no interior. A tristeza do que se foi não vai mais impedir a alegria do que ficou. Aleluias.